Gravando, tá? Pessoal, eu passei na pré-aula para vocês um vídeo para vocês assistirem sobre gestão, né, de empreendimentos gastronômicos. Vocês chegaram a ver o vídeo? Eu confesso que eu não vi. Alguém viu, pessoal? Alguém mais conseguiu? Eu assisti. É. Sim. Gente, então assim, não deixa de assistir, é um vídeo bem interessante. Ele fala da importância aí da gestão, né? Ele começa falando no vídeo sobre muitos negócios na área de gastronomia, eles começam com uma paixão, né? Com algo que você faz bem, né? Algum prato, algo que é gostoso. E aí você começa o empreendimento muito por paixão, por querer, né, fazer aquilo. E esquece um pouco da gestão. Né? E aí é onde muitos negócios acabam não dando certo. Ele traz dados muito interessantes também sobre a área. Né? Ele mostra que as empresas de alimentos e bebidas muitas das vezes não dão a devida atenção que a gestão necessita. Né? Então, convido vocês aí para assistir esse vídeo. Ele traz de uma forma assim bem clara a nossa realidade. Né? Ele fala, que eu acho interessante também, sobre a área de alimentação. Ela é uma das mais difíceis, né? Porque eu tenho que produzir aquele produto no momento, né, a qual o cliente está solicitando. Eu não tenho como ter certeza dos pratos que eu vou servir ali, porque eu dependo de pedido. Eu também não posso deixar muita coisa pronta, porque tem a questão de que é perecível, né? Então, tudo isso envolve a gestão. Gestão de estoque, gestão de cozinha, né? E aí muitos gestores aí na área de alimentação pecam porque não dão tanta importância, eles vão mais na paixão, né? no que ele acha que dá certo e esquece de agir com um bom planejamento. O que eu trouxe para vocês hoje, então, continuação do que a gente estava falando, né? A empresa de alimentos e bebidas, continuação. Na aula passada a gente falava sobre o PODC e a gente falou também sobre uma ferramenta estratégica, né, de gestão da qualidade, que é o ciclo PDCA. Né? Foram os assuntos que a gente tratou aí na aula passada. E vamos fazer uma revisão, tá, pessoal? Vamos terminar o conteúdo de hoje, conteúdo que não está muito extenso, está curto. Para a gente falar rapidamente. E aí eu faço uma revisão junto com vocês vão tirando dúvidas. Eu sei que tem aluno novo, né? Tem aluno novo por aqui, que talvez não tenha assistido as aulas, principalmente as primeiras aulas, né? Então já vão tirando as dúvidas também. Né? Esse material eu já mandei para vocês. E claro que o que eu coloquei aqui hoje, pessoal, é de uma maneira bem resumida. Vale a pena vocês pegarem o conteúdo que foi passado em aula, o conteúdo que está lá no material didático e dar uma reforçada nos estudos. Um assunto que eu achei muito interessante, pessoal, principalmente quando eu falo na área de alimentos e bebidas, são as questões de pressão, né? Fatores de pressão. O que são, né, fatores de pressão? Quando eu falo pressão, né, a palavra pressão é algo que nos pressiona, que incomoda, né? Quando eu falo que algo pressiona, é algo que incomoda, não é? Que causa algum desconforto, que causa, consequentemente, alguma atitude. Né? Então, fatores de pressão dentro de uma organização são as ações externas, né? Então, são, né, questões externas à empresa, que atua de forma direta ou indireta sobre a sua atividade mercadológica. Então, vamos supor que vocês têm um restaurante, né? E quem são, né, empresas ou pessoas que de alguma forma direta ou indiretamente influenciam o seu negócio,
né, a sua atividade mercadológica. Por exemplo, dentro de um restaurante, o que pode influenciar a minha atividade ali? Então, por exemplo, os meus clientes, concorrência, governo, né? Por que eu digo governo? Porque ele pode jogar, né, pode criar aí uma nova lei, uma nova fiscalização, né? Principalmente na área de alimentação, eu tenho várias fiscalizações aí da vigilância sanitária, né? Então, eu tenho não só esses, né, mas eu tenho diversas entidades ou pessoas que podem, de alguma maneira, interferir, seja positivo ou negativo no meu negócio, tá? E eles exercem algum tipo de pressão, né? Porque vamos supor que, então, eu vou analisar aí o cliente. Qual é o fator de pressão que ele coloca aí na minha empresa? Se eu tenho clientes satisfeitos, então é algo positivo para a minha empresa. Vão promover aí o meu negócio. Se eles estão insatisfeitos, né, já é o contrário. Eles vão, né, falar mal do meu negócio. Eu preciso correr atrás para mudar essa visão desse cliente. Fornecedor, por exemplo, né? Fornecedor, ele exerce uma determinada pressão também. Se eu tenho bons fornecedores que me oferecem uma boa matéria-prima, né? Isso vai ser positivo para o meu negócio. Agora, se eles não estão oferecendo uma boa matéria-prima, ou talvez o custo está muito alto, né? O valor está muito alto, é preciso você estar atento, então, a todos estes, para, né, não sofrer pressões negativas, tá? Para as empresas, e principalmente gestores não preparados, né, para lidar com essa realidade, pode gerar desestabilidade, tá? E, por conseguinte, atrapalhar seu desempenho operacional. Se eu não consigo gerir, pessoal, controlar essas empresas ou pessoas que, de alguma forma, afetam o meu negócio, isso pode causar uma desestabilidade no negócio, né? E atrapalhar o desempenho aí do meu negócio. Aqui eu tenho um desenho, então, né, sobre o que demonstra aí os fatores de pressão. Alguns deles, né? Aqui tem listados os principais, tá? Quer dizer que não são só esses, mas os que né, na sua grande maioria exercem pressão sobre um negócio de alimentos e bebidas, né? Aqui, alimentos e bebidas. São esses daqui. Concorrência, né? Nós vivemos, pessoal, principalmente no setor de alimentação, uma forte concorrência, né? Existem aí diversos outros negócios que fazem um produto muito similar, parecido, e que correm aí atrás dos mesmos clientes, do mesmo público, mesmo perfil de cliente. Então, eu tenho que estar de olho na concorrência, né? Porque se a concorrência, por exemplo, lança um novo produto, né, um novo prato, algo interessante, em que os clientes gostam, eu preciso pensar também no que eu vou fazer para não perder cliente, né? Porque o cliente, ele, né, experimentando algo na concorrência, ele pode muito bem migrar, né? Sair da sua empresa e ir para a concorrência. Né? Porque o cliente hoje em dia, ele não tá, igual a gente falava na aula passada, não é? Que o cliente hoje em dia, a gente, né? Nós clientes, a gente quer qualidade e um bom preço. Né? Então, muitas das vezes a gente abre mão de uma empresa que a gente está acostumado a frequentar por um bom preço. Se eu tenho qualidade na outra, um bom preço, né, eu abro mão. Então, cliente é muito difícil conquistar e é muito fácil perder. Então, eu preciso fazer de tudo para não perder cliente para concorrência. Tá? E aí entra a questão dos clientes também, né? Então, gente, a empresa, né, o negócio, ele tem que estar sempre de olho na concorrência para não perder cliente, para fazer cópia das melhores práticas, né? Então, se eu verifico que na concorrência eu tenho algo que de fato é muito bom e que eu não tenho na minha, por que eu não vou fazer algo melhor, né? E trazer meu cliente de volta, tá? Então, tá sempre em torno aqui do cliente e da concorrência. Fornecedor. Fornecedor, a gente sempre tem que ficar atento. Fornecedor, hoje em dia, pessoal, nas organizações, ele é falado, né? Ele é considerado como um parceiro de negócios. Né? Ele não é simplesmente a empresa a qual eu pago para me fornecer matéria-prima. Não, ele é parceiro, porque eu preciso de bons preços, eu preciso de uma entrega rápida,
né? Eu preciso de qualidade. Então, se eu tenho aquele fornecedor que me fornece bons produtos e trabalha em parceria com o meu negócio, eu vou ter bons resultados, tá? Então, fornecedor é importante. Negócios e produtos substitutivos, né? Então, eu preciso saber quais são os negócios ou produtos, né, que podem, de alguma forma, substituir o que eu fabrico, o que eu faço. Muitas das vezes ele não é concorrente direto, faz o mesmo produto, fornece o mesmo prato, mas ele é algo a qual, né, os meus clientes podem, né, correr para cá. Né? Ele pode servir como um substituto. Governo. Né? Governo com suas leis, com suas fiscalizações, isso afeta e muito dentro da organização. Né? Se uma empresa, ou igual a gente falava na aula passada, né? Quantos restaurantes, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem ou já ouviram falar de restaurantes que fecharam as portas por conta de fiscalização sanitária. Não tem condições de ficar aberto. Né? Então, se eu não estou dentro de toda uma legislação que tem em torno do meu negócio, né, isso vai exercer uma pressão muito negativa no meu negócio e eu não vou conseguir, né, ter prosperidade. Então, fatores de pressão é isso daqui, pessoal. Quem de alguma forma interfere e causa pressão sobre o meu negócio. Tá? Qualquer um desses que eu falei para vocês, se tiver alguma mudança, se algum desses estiver insatisfeito, isso vai exercer uma pressão no seu negócio e você vai ter que tomar alguma atitude. Tá? O mercado hoje, então, ele é dinâmico, né? Quando eu digo dinâmico, é porque é muito ágil, é muito mutável. Hoje eu tenho um cliente muito exigente e eu tenho um mercado muito dinâmico. Por quê? Porque tem que ser dinâmico para atender o cliente. O cliente hoje ele é dinâmico, ele é rápido, né? Ele toma decisões, ele muda de decisões. Então, assim, nós, clientes, vamos atrás do que está nos agradando no momento, né? Então, é muito difícil eu ter um cliente fiel àquela marca. Muitas das vezes os clientes eles acabam abrindo exceções aí para conhecer novas marcas, novos sabores. Então, o mercado hoje ele é muito dinâmico, né? Convive-se com ideias globalizadas, com extrema rapidez. Surgem novas alternativas de produtos, novos insumos, novos equipamentos, metodologia que podem significar alterações. Então, assim, pessoal, a área, né, da gastronomia ela é uma área que está em constante mudança. O profissional da gastronomia ele tem que estar sempre atualizado, né, tanto quanto diz respeito a equipamentos, a insumos, a novos produtos, né, novas metodologias de trabalho. Então, é uma área muito dinâmica que exige profissionais dinâmicos. Né? Ao gerir um negócio de alimentos e bebidas, você tem que assumir essa postura dinâmica, procurar atualizações. A gente não tem diversas aí feiras que trabalham aí com equipamentos, com produtos na área de alimentação, né? Então, por que não frequentar esse tipo de lugar? Para conhecer o que há de mais novo aí no mercado, né? Ver o que você pode, dentro das suas condições, claro, né? Mas o que você pode aí adquirir, o que você pode modificar, tá? Essas alterações aí de mercado, né? De produtos, de equipamentos, elas podem ser encaradas de forma positiva. Gente, o gestor ele tem que estar aberto à mudança, tá? Todo e qualquer tipo de mudança dentro do negócio, ela tem que ser encarada de forma positiva. Né? Quando a gente fica preso à mesmice, né, a fazer aquilo que eu gosto, porque eu sei que isso dá certo, por que não dar a oportunidade de fazer alguma mudança, fazer alguma melhoria? Né? Então, esse setor exige isso. Quando não preparadas para as mudanças, muitas empresas sucumbem, né? Muitas empresas não acabam sobrevivendo por despreparo ou falta de antecipação de mudança, que se faz ou foram necessárias em curto, médio ou em longo prazo. Tá? Então, o gestor da área de alimentos e bebidas, ele tem que estar à frente, né? Ele tem que ser dinâmico, assim como o mercado é dinâmico. Então, o que acontece, gente? O mercado na área de alimentação, ele é muito dinâmico, muito rápido, muito mutável. Se eu, gestor da área de alimentos e bebidas, não conseguir seguir o mercado,
eu não vou seguir a concorrência, eu não vou agradar o meu cliente, né? E aí eu vou, que é como escreve aqui, né? Vou sucumbir, né? Eu não vou conseguir dar continuidade no meu negócio, tá? Aqui é um pouco que eu peguei lá do nosso material, que fala sobre as normas do setor alimentício, né? Todo gestor aí na área de alimentos, ele tem que conhecer as normas, as legislações que regem aí, né, todo o cuidado na cozinha, no estoque, né, na limpeza, porque é algo que é muito cobrado aí na área de alimentação, né? Então, tem que conhecer todos os regulamentos e colocá-los em prática. Eu tenho uma resolução aqui, né, de 2002, que dispõe, né, da vigilância sanitária, regulamento técnico de procedimentos operacionais, padronizados, aplicados ao estabelecimento, né, de alimentos. Verificação de boas práticas de fabricação, né? Então, essa é uma resolução, né, do ano de 2002, que fala sobre procedimentos operacionais. Então, fala sobre a boa prática dentro da cozinha, dentro da fabricação de um alimento, tá? Eu tenho outras? Sim, tenho muitas outras. Cabe ao gestor, então, conhecê-las e colocá-las em prática. Né? Então, por isso é necessário adequar os estabelecimentos a essa e outras normas do setor. Não é tão simples assim você abrir um negócio de alimentação, né? Você tem que seguir toda uma legislação, você precisa de um alvará de funcionamento, você vai passar por fiscalizações, e se não tiver de acordo, você pode até funcionar por um período, mas vai ser um curto período, porque vai chegar uma hora que você vai ser fiscalizado, né? E vão aí puni-lo, fechar o negócio, enfim, né? Então, é preciso ficar atento a isso. É importante dentro de uma cozinha, pessoal, se atentar à divisão de tarefas. Dentro da produção de alimentos, eu tenho diversos profissionais. Né? Lembram naquela aula que a gente falava sobre restaurante? Que a gente citou aí diversos profissionais que atuam dentro de um restaurante. Né? Então, eu tenho dentro de uma cozinha diversas funções. Eu preciso dividir, sim, essas tarefas e que cada um esteja ciente do seu papel ali, né? Para que o resultado lá no final seja positivo, né? Porque a partir do momento que eu sei qual é o meu papel, quais são as minhas atividades, eu vou fazer da melhor forma possível, tá? É a chave, então, né? Quando eu faço a divisão de tarefas, eu tenho a chave do sucesso. Pequenas empresas podem utilizar apenas um funcionário, né? Enquanto uma empresa grande vai ter vários funcionários com diversas funções. Isso é característico, né, pessoal? Se vocês estão montando um pequeno negócio, né, algo de início, vai ter só o dono, talvez, trabalhando, né? 2 pessoas, o dono e o sócio, que cuida do administrativo, que cuida da produção, que cuida do transporte, que cuida da contabilidade, que faz tudo. Mas se eu tenho grandes empresas, eu tenho uma pessoa que cuida da produção, um que cuida só da confeitaria, né? Outro que cuida só das saladas. Enfim, eu tenho toda uma divisão de tarefas para que o produto lá no final saia com qualidade. Não está errado uma pequena empresa ter menos funcionário. É um pequeno negócio. Então, não tem por que ter muitos funcionários fazendo pouca coisa, né? Mas quando o negócio grande se expande, é interessante que tenha, então, as funções muito bem definidas e as tarefas aí divididas dentro da organização. Se não tem, pessoal, descrição de tarefas, né, o que cada um vai fazer, os funcionários não vão cumprir suas metas e suas tarefas. Né? Então, cada um que está ali dentro, ele precisa saber qual é o seu papel, o que ele precisa fazer em prol de algo maior, né? Em prol da meta ali do dia, da meta da empresa. Isso envolve também setores, desde administrativo até operacional. Então, quando eu falo em divisão de tarefas, dentro de uma empresa, né, vamos supor uma empresa grande, eu tenho divisão de tarefas em todas as funções que ali existem, né, sejam funções administrativas ou operacionais, tá? Mas cada um tem que ser, tá ciente do seu papel ali dentro. Quanto à organização de cozinha almoxarifado, né, eu tenho um exemplo aqui dentro da produção. Então, dentro da cozinha, eu posso dividi-la, então, em subseções,
para melhorar o seu desempenho no setor como um todo, né? Então, exemplo, a confeitaria, que a confeitaria, então, é responsável por produzir sobremesas, massas, né? Então, ela tem ali a sua função estabelecida. Um confeiteiro sabe elaborar as massas e sobremesas, porém não está apto à elaboração de outros pratos. Por quê, pessoal? Não adianta pegar o confeiteiro, que é especialista aí em fazer sobremesas, e colocar ele para preparar o prato principal, né? Ele pode sim conseguir saber preparar, mas ele não vai ter experiência, não vai ter especialização na área, né? Então não vai sair um produto aí de qualidade, como se ele ficasse só na confeitaria, que é a área de atuação dele, né? Então, a partir do momento que a organização também faça essa divisão de tarefas, eu preciso saber, né, o que cada um faz, qual é a sua especialização, para não acontecer algo do tipo, eu pegar um confeiteiro e colocar para fazer um prato principal, né? Não vai sair algo muito bom. Tá, vai sair? Sim, né? Mas talvez não seja com a qualidade que eu esperava. Porque, né, um profissional especialista acaba focando no seu objetivo e o faz com facilidade, né? Deixando de atender com tanta experiência as outras demandas. Porque a partir do momento que eu falo assim, ó, eu serei, né, fiz o meu curso aí de gastronomia, me encantei, me especializei na área de confeitaria, eu vou começar a buscar atualizações, boas práticas na área, né, a qual eu me apaixonei, a qual eu quero trabalhar. E aí eu vou acabar deixando um pouco de lado as outras funções, né, porque o meu foco é ser confeiteiro. Então, não adianta nada eu entrar num restaurante, numa empresa e me jogarem para fazer outra coisa que eu não vou conseguir fazer da melhor maneira. Uma, porque eu não vou ter o preparo para isso e eu não vou ter a motivação também, né? Porque a partir do momento que eu faço algo a qual eu me identifico, eu tenho motivação para fazê-lo da melhor maneira possível. A limpeza, gente, dentro de uma empresa de alimentos e bebidas, né? É primordial. A cozinha tem que estar sempre em ordem e limpa, né? Durante toda a rotina de trabalho, né? Não é só no início e só no final, é durante todo o período, né? Não adianta nada durante o período aí de preparação dos alimentos e servir, né? Na hora de servir, eu ter a cozinha uma bagunça, né? Tudo sujo, tudo jogado. Eu preciso organizar minha equipe, dividir tarefas para que tenha pessoas que cuidem da limpeza, que cuidem da organização, para que cada um faça o seu trabalho, né, de uma maneira que suje menos. Né? A gente sabe que cozinha é um local onde tem momentos que pega fogo mesmo, né? Tem muito trabalho para fazer, mas tem que tentar manter a ordem. E a limpeza, né? A cozinha representa um trabalho de equipe, né, e que a limpeza do local, além de higiene, é primordial para a manutenção da saúde daqueles que manipulam e daqueles que consomem. Tá? Então, quando eu vejo a limpeza e a organização de uma cozinha, isso está muito atrelado ao produto final, ser um produto de qualidade, limpo, né, sem contaminação. E isso ajuda também quem trabalha, né, quem faz a manipulação. Se eu tenho um ambiente agradável, limpo e organizado, é mais saudável e é melhor para se trabalhar, né, ali dentro. Existem, então, normas legais, né, então, ó, legislações que regulam a questão de ordem e limpeza na cozinha, tá? O almoxarifado, pessoal, né, que é o estoque, ele tem suas exigências também, suas legislações quanto a isso, fiscalizações em cima de um almoxarifado. Então, é preciso muita atenção e controle também, né? Porque, gente, quando o restaurante ele possui um estoque muito alto, é dinheiro que foi investido ali, né? É dinheiro parado. Então, por isso que muitas organizações, né, vocês com certeza, principalmente quem trabalha em produção ou quem trabalha em cozinha também, já ouviu falar que estoque parado é dinheiro, né? Custo, é dinheiro parado. Então, o que as empresas precisam fazer é manter um estoque que seria o ideal, né? Um estoque que, conforme o meu conhecimento da minha demanda, da minha clientela, eu sei que aquilo vai ser o suficiente, né? Então, o estoque ideal
é aquele estoque econômico. Eu vou ter, então, ali no meu estoque, no meu almoxarifado, o suficiente, né? Não vou comprar muito a mais. Uma, porque eu estou lidando com produtos perecíveis, né? Então, não adianta eu comprar muito a mais e depois eu perder. Isso é custo, isso é prejuízo, né? E aí, o que o empresário, né? Quanto ao estoque ideal, o que o empresário sabe que tem mais saída e compra normalmente todos os meses uma determinada quantidade, né? Então, ele sabe que aquele determinado prato tem uma boa saída, ele vai comprar mais insumos para aquele prato. Um que normalmente tem menos saída, ele vai ter aquilo em estoque, né? Como forma de segurança, mas em menor quantidade. Então, esses dois tipos de estoque o ideal é aquele, né, mais econômico, que vai ter o suficiente. O estoque de segurança, ele é necessário, né, porque na área de alimentos isso é muito incerto, né, eu saber exatamente o quanto vai sair, né, então eu tenho um pouco de estoque a mais, que eles chamam aí de estoque morto, tá, morto porque, pessoal, tudo que eu tiver a mais no estoque, que eu não vou utilizar, é dinheiro parado, né? Então, um estoque de segurança, é importante ter um pouco de segurança? Sim, mas não muito, né? É um mal necessário aí para a área, que pode ter saída a qualquer momento, né? Então, eu não digo ter um estoque de segurança para todos os produtos, todos os insumos necessários, mas aqueles a qual eu sei que tem mais saída, pede um pouco a mais, né? Para não ficar, né, sem atender um cliente. Lembrando que cliente é altamente exigente, né? Então, às vezes, se ele vai no seu restaurante e não tem aquele produto, às vezes ele fica insatisfeito. E isso é muito ruim para a empresa, né? Quanto ao armazenamento, pessoal, eu tenho regras, né, para armazenar os alimentos aí da melhor maneira possível no estoque. O local do estoque tem que estar sempre limpo, sempre organizado, tem que deixar os mantimentos livres de umidade. Então, não pode ser um local que vai ter goteira, por exemplo, ou tem umidade nas paredes e eu deixo o alimento ali muito próximo àquela umidade. Aquilo vai estragar o meu alimento. Então, tem que ser um local seco, né, sem umidade, livre de contaminações, de insetos, né, de pragas, porque assim eu evito problemas com a vigilância sanitária. Então, constantemente, né, regularmente eu tenho que fazer, contratar empresas para fazer, né, desinsetização, né, fazer esses procedimentos para que o ambiente esteja sempre livre de pragas, principalmente, né? No caso de estoque seco, pessoal, de mercadorias secas, né, o ideal é deixá-las, então, essas mercadorias em pallets ou prateleiras ou estantes. Nunca eu vou colocar ali um fardo de arroz, um fardo de feijão no chão, né? Eu não posso colocar nenhum tipo de alimento no chão, pessoal. Nem no estoque e nem dentro da cozinha, né? Não pode ter alimento no chão. Eu sempre vou colocar em cima de uma caixa, num pallet, em algum tipo de prateleira, mas nunca no chão, né? Isso é errado. Não pode ficar em contato direto com o piso, né? Nunca em contato direto com o piso. Tem que ter um espaço de circulação do ar entre os alimentos. Seguindo as medidas, olha aqui, ó, 25 centímetros longe do chão. Né? Então, se eu coloco lá uma prateleira, um pallet, uma estante, aquele alimento que vai estar lá, ele tem que estar pelo menos 25 centímetros longe do chão. Ele tem que estar 60 centímetros longe do teto. Então, eu não posso ter o meu estoque até o teto ali de mercadoria. Eu tenho que estar, né, até 60 centímetros do teto, longe do teto. E 10 centímetros longe das paredes. Também não posso encostar aí os alimentos secos na parede. Para quê, né? Para que haja circulação de ar, né? E evitar aí a contaminação ou que aquele alimento, né, estrague antes do prazo de validade. Uma dica importante é não tirar da data de embalagem, não tirar nada da embalagem, né? Porque a embalagem ela já é fabricada da maneira ideal para a conservação daquele alimento e ela tem também o prazo de validade. Existem situações, pessoal, que às vezes acaba retirando da embalagem.
Mas, né, por exemplo, eu vou manusear lá uma peça de queijo ou uma peça de carne e sobrou ali um pouco de matéria-prima. Então, eu vou pegar aquilo, acondicionar em outro, né, em um recipiente ou num saco plástico com uma etiqueta, né, falando qual é a marca, qual a data de validade, qual foi o dia que abriu aquela embalagem. Né? Então, tem toda uma regra para ser seguida e de organização, né, e controle aí da vigilância sanitária. Produtos de limpeza não tem... Oi? Uma dúvida. Eu acho que foi no seu que a senhora passou uma atividade para a gente ler referente ao restaurante, encontrar os problemas e como fez para solucionar. Sim. Lá estava escrito que no restaurante, quando chegava os alimentos, eles não faziam a troca da embalagem. Então, essa troca de embalagem não seriam para todos os alimentos, só para esses exemplos que a senhora deu. Então, os alimentos que já vem embalado, né, já vem de fábrica com aquela embalagem, não pode retirar. Somente no manuseio, né, que você vai fazer aquela troca de embalagens. Mas, normalmente, quando você recebe um alimento já embalado, ele fica na embalagem original. Só se, por exemplo, você receber aquilo, né, sem estar embalado. Aí você tem que fazer a embalagem e identificar o dia que foi recebido, né, de onde veio. Mas sim, entendi. Isso é importante, pessoal. E isso é algo ao qual exige muita fiscalização em cima disso. Né? Estoque. Eu já trabalhei em estoque de restaurante e o que a gestão está sempre em cima é nesse controle da validade. Né? Tanto no estoque seco, por exemplo, né? Tanto estoque seco ou não, né? Molhado, eu tenho essa questão do primeiro que vence é o primeiro que sai. Né? Então, lá na organização do estoque seco, chegou mercadoria nova, eu não vou colocar por cima das antigas, né? Eu tenho que verificar primeiro qual vence primeiro. Porque às vezes eu recebo uma mercadoria nova que vai vencer ainda antes do que a antiga. Aí sim, eu coloco ela na frente. Mas normalmente o que chega novo, ele vai ter um prazo de validade maior do que a mercadoria que já estava lá. Então eu retiro a mercadoria ali da prateleira, coloco a mercadoria nova, o que já estava eu coloco por cima, porque ele vai sair primeiro. Se eu tenho o pessoal... Oi? Não, que desculpa, é que você foi falar e eu pensei que era... eu já vi em programas de TV que a pessoa vai visitar o restaurante e tem restaurantes que faz um molho no dia e aí não coloca o dia do preparo nem a data de validade, né? Porque isso aí tem que pôr, né? Porque a vigilância sanitária pega ou faz mal, como que é? Por esses dois motivos. Porque, assim, se eu faço um preparo de um molho, é que cada tipo de preparo vai ter um período de validade. Né? Então, vamos supor que ele tem uma validade de um dia só. Então, eu preciso colocar na etiqueta a hora que foi feita, porque aí eu posso utilizar, né, até o período a qual ele vence. Passou desse período, aquilo pode fazer mal para o meu cliente. Né? E também tem a questão da vigilância sanitária. Sim, isso também se aplica a carnes, a qualquer outro produto? A qualquer outro produto. Tá. Outro produto. A carne, por exemplo, ela não pode ser recongelada. Né? É que assim, cada produto tem um prazo de validade após aberto. Então, eu não sei dizer para vocês exatamente, né, qual é o prazo de validade para cada produto. Mas quem trabalha em estoque, em restaurante, ele precisa estar bem ciente disso, né, desse prazo de validade, para fazer esse controle. Né? Eu vi também esse programa que ele recongelava as carnes vários dias e aí jogaram tudo fora. Jogaram tudo fora. Não pode, porque aquilo vai criando micro-organismos e bactérias que não são visíveis a olho nu, também, né? Mas que faz mal. Isso. Alguém mais ia perguntar? Acrescentando nessa dúvida, eu trabalhei numa empresa de alimentos, né? E a gente realizava no uma coisa chamada shelf life, que seria um exame, né? Que faz os alimentos que é o tempo de prateleira. Eles faziam um teste tanto na prateleira, tanto fazendo acelerado no laboratório. Minha pergunta
No caso, os produtos que vão para armazenar na geladeira, por exemplo, ela deu, eu não sei quem falou, mas deu o exemplo do molho, que depois o preparo vai ser congelado. Nesses preparos também são realizados Chef Life por conta do estabelecimento, ou já tem uma tabela padrão para aquele tipo de preparo, porque eu sei que dependendo dos ingredientes, você pode acrescentar mais tempo no alimento, por exemplo, o sal. Quando a gente trabalhava lá, a gente usava sempre uma pitada de sal nos alimentos, que ajudava também a aumentar o tempo de Chef Life. Então, quando a gente vai fazer o cardápio do restaurante, vai fazer ficha técnica e etc. Quando a gente vai fazer o teste dos pratos, cada prato tem o seu teste ou é só tabela mesmo? Não, então, aí varia muito, né? Varia muito dos ingredientes, de fato, varia muito dos ingredientes. Igual, por exemplo, vamos falar em sobremesa. Eu sei que se eu preparo uma gelatina e coloco ali na geladeira, eu tenho uma quantidade de dias muito maior do que se for, por exemplo, uma canjica, que ela é feita com leite, com creme de leite. Tem uma validade aí, se não me engano, é um dia, né? Passou daquele um dia, eu tenho que descartar, né? Agora, a gelatina, por exemplo, eu posso usar, não sei se são 3 ou acho que são 3 dias, se não me engano, é um prazo maior, né? Então, por quê? Por causa do leite, né? O leite estraga mais fácil. Comidas que têm sal, né, elas já têm uma durabilidade maior. Então, assim, eu falo isso por experiência. Na época que eu trabalhei em controle de estoque, o que eu fazia? Muitas das vezes eu era responsável, eu trabalhei, não sei se vocês conhecem, a Sodexo, uma empresa grande aí na área de serviço de alimentação. Eu trabalhava num restaurante industrial. E aí, assim, eu cuidava, assim, dos estoques. E eu era responsável por fazer essas fichas de validade. Então, eu não preparava o alimento, né? Então, o que eu fazia? Era uma sobremesa, ou era um molho, algo que tinha que congelar. O chefe chegava em mim e falava assim, olha, Luciana, esse alimento, então, tem um prazo aí de tantos dias, né? Por experiência aí dele na área, por saber dos ingredientes do prato, eles já me davam essas dicas. Outras coisas a gente já sabia, né? Como gelatina, frios, né? Os frios duram 3 dias fatiados, por exemplo. Passou desses dias, a gente joga fora. Né? Então, tem todo um controle, porque vigilância sanitária fica de olho. Se há uma fiscalização surpresa, por exemplo, chega lá a vigilância e não verifica que não tem essas etiquetas de validade, né, nos produtos que já foram preparados ou abertos. Vigilância. Oi? Eu já tive experiência ruim com a vigilância numa empresa que eu trabalhava. Sério. A gente trabalhava em uma empresa conjunto, né? Então, a maior parte da empresa, do espaço, era a empresa que eu trabalhava, e apenas uma sala era a outra empresa. E daí fizeram uma denúncia, né? E começaram a mexer em várias coisas na empresa que eu trabalhava mesmo, e acharam 2 ingredientes sem etiqueta. Isso aí é pior. Mais ou menos uns 8 quilos de sal rosa e uma caixa de 10 quilos de amêndoas, que tinha acabado de ser aberta. E estava sem etiqueta. Tipo, eu tinha acabado de abrir, eles levaram. E na outra empresa, quando eles entraram na sala, ele tinha alguns ingredientes que ele tinha congelado para o descarte. E ele não fez o descarte no dia que ele ia fazer. E no dia veio a vigilância. Então, ele tomou multa, o dono da empresa foi indiciado e tudo mais, porque ele tinha produtos na geladeira. A vigilância cai em cima mesmo. Se há denúncia, então... Mas, normalmente, as grandes empresas, o que acontece? Eu trabalhava numa grande empresa aí na área de alimentos, né? Então, ele prezava pela qualidade. A própria empresa tinha uma equipe que fazia esse tipo de vistoria como se fosse vigilância sanitária. E a própria empresa, então, tinha essa equipe que ficava dia ou outro, sem avisar, chegava lá no estoque. Vamos fazer uma verificação de estoque? Né? Quanto inventário com estoque? Tinha que bater o inventário. Outra coisa que pega muito, né? A questão de amostra do dia. Né? Toda refeição tem que ter amostra. Né? Você pega lá 100 gramas de todos os alimentos que são servidos e congela por 3 dias, né? Porque é o período que pode fazer mal aí para algum cliente. Onde eu trabalhava, por exemplo, teve uma situação na qual o cliente passou mal, né? Teve lá um problema digestivo lá e
falou que era da comida do refeitório. Então, foram lá, uma equipe da empresa, pegou a amostra do dia que ele disse que fez mal, levou para análise, né? E aí foi verificado que não era, né, comida do restaurante, porque a amostra não estava contaminada. Então, é importante que o restaurante faça as amostras todos os dias, porque se, por exemplo, acontece algo do tipo, o cliente chega e fala assim, ó, eu passei mal porque eu comi a comida de tal restaurante. Se você tem a amostra guardada, a vigilância pega, faz análise, verifica se está contaminada ou não. Agora, se você não tem a amostra, o que você tem para provar que a sua comida não estava contaminada? Né? Então, você acaba pagando por isso. Então, controle de estoque, limpeza, essas etiquetas de validade e a amostra é algo que a vigilância pega, né? Tem a questão de uniformização dentro da cozinha, calçado fechado, calçado de segurança, touca, né? Então, se a gente for ficar listando aqui o que tem de exigência da vigilância sanitária, são muitas, né? Então, assim, é uma área, gente, que não cabe amadorismo, né? Ela precisa de Enchem o saco se vocês profissionalismo. a bucha na pia. Oi, Larissa, deu uma cortada, eu não entendi. Não, os caras enchem o saco se você esquece a bucha de lavar dentro da pia. Sim. E você tá, tipo, manipulando alimento, se a bucha tá dentro da pia, você pode ser multado também. E a bucha, ela não pode usar muitos dias, né? Eu não lembro quantos dias de validade, mas tem uma validade para usar a bucha. Acho que é 3 Se eu dias. não me engano, são 3 dias. Então é assim, é muito detalhe, gente. É muito detalhe, porque às vezes você vai preparar, você vai abrir um negócio porque você prepara algo muito bem. Você é bom ali na confeitaria, por exemplo. Mas você faz um bom produto, mas peca na limpeza, peca nessas questões de vigilância sanitária, né? Acaba não dando certo o negócio. Né? Porque é o que eu falo, gente, um restaurante, uma empresa de alimentos e bebidas, não é só aquele bom produto que ele fornece. Tem toda essa questão de legislação atrás e um bom serviço, né, também. Então, assim, é uma área que vocês atuam ou que vocês vão atuar aí para frente, que exige muita especialização. É muito detalhe que você precisa conhecer, né? E estando lá dentro, você consegue conhecer e pratica, né? Onde eu trabalhava, por exemplo, a gente fala aí de etiqueta. Eu sei, né, de restaurantes que, por exemplo, passou lá a validade dos frios que estavam fatiados, né? Então, eu fatiei uma quantidade de frios e passou os 3 dias e eu não quero jogar fora. O que tem empresas que fazem, né? E não é o correto. Você pega aquela etiqueta e modifica, né? Coloca uma validade maior. E aí o produto está vencido, mas a etiqueta não. Né, onde eu trabalhava, eles prezavam muito pela qualidade. Então, o que acontece? Quem cuidava do estoque verificava, eu tenho uma mussarela aqui, um queijo mussarela que vai vencer amanhã. Eu já passava para o chefe de cozinha, ele já preparava algum prato no dia seguinte que tinha queijo, para aquele queijo sair. Mas nunca a gente trocava etiqueta. Né? E se, por exemplo, quem cuida do estoque não verificasse isso e o produto vencesse, aí ele ia ter que arcar com as consequências aí. Né? Então, é uma área que exige muita atenção. Peraí, gente, meu telefone tá tocando. Então, organizações de salões e distribuições. Gente, salão de um refeitório, de um restaurante, ele tem que ser um local aconchegante, onde é possível uma boa movimentação ali das pessoas, né? Então, a organização dos salões e da distribuição da refeição é importante, tá? Então, além de modificar constantemente os serviços, é possível melhorar a prestação dele, né? Com ações básicas ao público que ali frequenta. Pessoal, por que isso daqui, né? Às vezes eu tenho meu público que frequenta ali meu restaurante. E eu vejo constantemente reclamações quanto à disposição das mesas, à decoração daquele ambiente, daquele salão. Por que não mudar?
né? Mudar talvez só a disposição, o layout da cozinha para agradar aí o meu público. Porque, gente, é o que eu fui falando, não é só o prato que é bom, de qualidade, tem todo um serviço atrás, né? Às vezes o ambiente conta. O prato é bom, mas ali o ambiente onde eu vou né, me servir não tem ventilação, ou é muito escuro, ou é claro demais. Enfim, então eu tenho que ter uma adaptação do meu local, né, de refeição, meu salão, com o que é de interesse do meu público. Por exemplo, né, os serviços que prestam distribuições de alimentos, como self-service, podem ser aprimorados com um simples olhar diferenciado, disposição de balcões diferentes, né, novos equipamentos, né, para quê? Para agradar o cliente. Para a área de salão com serviço à la carte, né, outro tipo de serviço de alimentação, talvez só modificar um uniforme do funcionário que está ali no salão já dá uma diferença para o cliente. Né? Então, é assim, talvez, muitas das vezes, é um pequeno detalhe que eu faço uma modificação, né, no meu salão, no meu colaborador, um simples gesto, uma simples maneira de atender, isso faz toda a diferença. Recomendações para atendimento. Pessoal, isso aí a gente já falou em aula também, né? Questão de atendimento. Às vezes eu tenho um bom prato, mas ali na recepção, a pessoa que está ali no atendimento, o garçom não te trata bem, não trata o cliente bem. Então, eu já tenho problema de atendimento, o cliente sai insatisfeito. Né? Então, eu tenho que me atentar ao atendimento. Esse ponto eu já falei para vocês também, né? Uma pessoa que pode contar sua experiência negativa para muitas outras, enquanto quem tem uma experiência positiva, ele não vai fazer o mesmo, né? Isso não acontece. Então, se a pessoa está insatisfeita, ela vai falar mal da empresa, mesmo se não perguntar. A pessoa está satisfeita com o seu atendimento, ela vai ficar quieta, né? Ela não vai sair falando, ela está satisfeita e pronto. Né? Então, a gente tem que correr na área de alimentação, principalmente, né? Para que esse meu cliente não saia aí com essa visão negativa, porque muitas das vezes ele não vai te dar a segunda chance. Ele vai sair com aquela visão negativa e não vai te dar outra chance para modificar. Quando a reação é positiva, né, os clientes não saem falando que a experiência foi positiva, a não ser que alguém pergunte. Né, geralmente os comentários serão enfatizados quando a experiência for negativa. Né, que acontece? Eu estou insatisfeito? Eu falo para todo mundo, não precisa nem me perguntar, né, mas eu falo, porque eu estou, né, muito insatisfeito. O mesmo não acontece quando é satisfeito. Então, assim, lidar com cliente, pessoal, lidar com pessoas, não é tarefa fácil, né? Então, é preciso prezar aí pelos seus clientes. Alguns itens importantes que estão lá no Sebrae quanto ao atendimento, tá? Demonstre boa vontade. Então, se eu estou lá no atendimento ao cliente, se eu sou um garçom, eu tenho que demonstrar ali para a pessoa a qual estou atendendo que eu estou satisfeito, que eu tenho disposição e boa vontade para atender. Dedica atenção ao cliente, então eu tenho que dar atenção ao cliente, né? Não vou desprezar o cliente de maneira alguma, né? Independente da roupa que ele usa, do sexo, enfim, né? Do que aquela pessoa represente ou aparente, não me interessa. O cliente tem que ter atenção. Agir com rapidez, tá? Por mais que não seja um fast food, pessoal, os clientes, eles querem algo rápido, ágil. Não adianta você demorar muito, né? O cliente sabe e às vezes um garçom, ele pode falar para o cliente, esse prato costuma demorar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque tem todo um pré-preparo, enfim, mas ele tem que ser atendido com rapidez, dentro, claro, né, das limitações daquele prato. Mas tem que haver rapidez. Preste orientação segura, né? Então, as orientações que serão dadas aí para os clientes serão verídicas, serão de fato, né? Então, preste uma boa orientação. Evite termos técnicos, né? Então, o cliente está com alguma dúvida, quer fazer alguma reclamação, e aí você começa a falar termos técnicos e difíceis que o cliente não vai entender nada. O cliente vai se sentir ofendido, né? Então,
cuidado com termos técnicos. Às vezes o que você conhece da área não são todas as pessoas que conhecem. Jamais dê ordens, né, pessoal? Jamais, nunca dê uma ordem para o cliente. Vamos supor que você chega ali com algum documento, com algo que o cliente precisa assinar, ou colocar a senha do cartão. Então, você não vai falar assim, coloca aqui, né? Você vai falar assim, por gentileza, né? Seja cortês. Nunca chegue e fala assim, coloca, faça, né? E isso desagrada qualquer cliente. Chama o chefe em casos especiais. Tá? Existem situações que quem está na linha de frente num restaurante consegue resolver junto ao cliente. Em casos especiais, não. Então, é preciso identificar esses casos especiais, onde quem está na linha de frente identifica que né, ou o cliente pede para falar com o chefe, com o gerente, e aí eu vou chamar esse superior. Evite atitudes negativas. A gente tem que sempre passar boa vontade, atenção e nunca algo negativo. Fale a verdade. Não adianta você falar que aquele prato é bom ou, né, inventar coisas que não é, tá? Seja real. Cuide bem das reclamações, tá? Não despreze as reclamações, ouça, né? E se for o caso, chame os seus superiores, mas dê atenção às reclamações. Pessoal, porque assim, se eu tenho reclamações que sejam pontuais ou que sejam reclamações constantes em determinada situação, exige, né, levantar aí um alerta, porque há um problema. E aí é preciso solução. Use a simpatia como cartão de visita, né? Então, no atendimento ao cliente, eu preciso de pessoas simpáticas, tá? Que por mais que não estejam bem naquele dia, tem que transparecer simpatia para o seu cliente. Garanta qualidade no seu ambiente de trabalho. Né? Assunto que a gente falava aí na aula passada, né? Questão de qualidade. O cliente hoje, né? Ele exige sim e muita qualidade. E só, pessoal, o que eu tinha trazido para vocês hoje é isso aqui. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a aula? Ficou alguma dúvida? Algo que vocês não entenderam? Ou tá tudo certinho? Tudo certo? Por mim, tá tudo em ordem, professora. Então, vamos fazer uma revisão rapidinho? Eu vou colocar aqui, então, pessoal, os conteúdos que eu vou estar disponibilizando na prova, tá? Então, por exemplo, vocês vão perceber que tem aulas que eu pulei. Aqui eu coloquei aula 1, aqui eu já fui para 3. Então, quer dizer que o que a gente viu na aula 2, né, não tem na prova. Primeira aula, pessoal, foi a nossa primeira aula lá em sala de aula, né, na nossa apresentação. Na primeira aula, a gente falou, não sei se vocês se recordam, da pirâmide de Maslow. Vocês lembram dessa daqui? Que a gente comentou sobre ela? Sim, sim. Né, pirâmide de Maslow, então, Maslow psicólogo, né, isso foi? Alguém quer falar? Não, né? Maslow, então, ele é psicólogo, estuda as relações humanas no ambiente de trabalho, e ele separou, então, as necessidades humanas em uma escala, né, em uma pirâmide hierárquica. Ela começa, então, com as questões básicas de todo ser humano, que são as necessidades mais básicas de todo ser humano. Está na base da pirâmide porque são as primordiais, as básicas, essenciais, né, que é dormir, se alimentar, higiene, né, beber água. São as necessidades mais básicas do ser humano. Ser humano, então, tendo essa necessidade básica, que é a primeira necessidade suprida, ele sobe, né, para a segunda necessidade, que é a de segurança. Necessidade de segurança, então, ela é a necessidade de moradia, aquela sensação de segurança, né? A gente tendo as básicas supridas, todo ser humano busca, então, uma segurança, né? De ter um lar para morar, onde a gente se sente seguro, né?
também tem as questões de segurança pública, de se sentir seguro onde está. Tá? Então, é assim, isso é uma necessidade humana. Nós necessitamos nos sentir seguro. Porque, pessoal, quando a gente está num local, vamos supor que a gente, às 11 horas da noite, 11h30 da noite, a gente está numa rua escura, sem iluminação, e num lugar que a gente não conhece. A gente vai estar preocupado com alguma outra coisa que não seja a nossa segurança? O que vocês acham? Se imaginem aí num local, né, desconhecido, sozinho, e no escuro. A gente não vai se sentir seguro, não é? Então a gente não vai pensar em outras questões que estão acima da pirâmide. A gente vai ficar aqui, ó, segurança básica, né? Então, o ser humano, tendo necessidade básica suprida, vai pensar em necessidade de segurança. Tendo a de segurança básica suprida, ele vai pensar na terceira, que são as sociais. Social, de ter relacionamentos, de ter amigos, né? Então, as questões sociais, né? Tanto relacionamentos de amizade, amorosos, enfim, né? São as relações sociais. A gente só vai pensar, então, em ter o social a partir do momento que eu já tenho a segurança e o básico suprido, tá? É isso que o Maslow falava, né? Tendo essas 3 primeiras supridas, eu vou para a de autoestima, que é a nossa 4ª necessidade humana, né? Então, essa 4ª necessidade é da gente, né? Igual tem o desenho aqui da pessoa beijando o espelho, é de se amar, né? De ter estima. Né? E a gente tendo estima, a gente consegue a 5ª e última necessidade, que é de autorrealização. Somente tendo as 4 abaixo, né, incluindo a autoestima, eu vou me autorrealizar. Né? Então, Maslow falava isso, que para que o ser humano alcance a autorrealização, ele passa por todos esses estágios, né? E que outro detalhe, o ser humano, ele não fica autorrealizado para o resto da vida, né? Nós, seres humanos, a gente sempre busca mais, a gente sempre busca novas realizações. Então, vamos supor lá, quando vocês entraram no curso de gastronomia, era um sonho que vocês tinham, algo que vocês queriam conquistar. Começou o curso, né? Ficaram autorrealizados, por quê? Conquistaram algo que estavam querendo. Né? Hoje, qual que é a autorrealização quanto ao curso? Talvez seja finalizar o semestre, finalizar o curso. Já não é entrar no curso, porque vocês já estão nele. Então, vocês têm outras autorrealizações. Né? Então, o ser humano ele não fica aqui na autorrealização permanentemente. Ele se autorrealiza e depois ele cai o valor já é uma... Oi? Baixar o valor já é uma delas. Ah, sim. São questões que vocês buscam, né? E conseguindo, vocês vão se sentir realizados. E aí, conseguindo, vocês vão buscar outras necessidades, né? Mas sempre é questão do ser humano, buscar autorrealizações. O que me autorrealiza hoje, não vai me autorrealizar amanhã, né? Porque eu vou conquistar aquilo, e aí eu vou buscar coisas novas, tá? Tanto pessoal, profissional, é característica humana. Outra característica que Maslow falava é o seguinte: eu tô aqui autorrealizado, tô feliz, tô super bem, alegre, parará. Mas me bate uma questão de segurança, ou básica, a ser suprida, eu caio na pirâmide, vou para a necessidade básica, após supri-la, eu volto a subir. Então, o ser humano, ele fica nesses altos e baixos, né? Ele, em momentos, está lá embaixo, em outros momentos, ele está lá em cima. Mas isso é característico do ser humano. Né? Então, assim, dá uma estudada no que cada um desses estágios significa, né? Dá uma recordada aí. É conteúdo também que eu estou cobrando lá. Teoria sistêmica, isso daqui eu falei para vocês em aula também. Eu lembro que eu falei sobre teoria de sistemas em sala de aula com vocês. A teoria de sistemas, pessoal, ela pensa na empresa, na organização, como um sistema. Sistema, né, que todo sistema, igual eu dei um exemplo em sala de aula, falando que o nosso corpo humano, nosso corpo humano, ele é um sistema. Por quê? Porque ele tem subsistemas, né, dentro do nosso corpo, nosso organismo, nossos órgãos, que funcionam, cada um fazendo o seu papel, né?
o coração bombando lá o sangue, os rins filtrando, o cérebro, né, as artérias, enfim, cada um tem o seu papel. E aí qual é o objetivo principal? Né, manter o corpo são, né, saudável. Então, é um sistema. Então, tudo a qual eu tenho partes que interagem, né, para em prol de um todo, de algo maior, eu falo num sistema. Dentro de uma cozinha, né, a gente estava aqui falando sobre isso. Eu não tenho divisão de tarefas, eu não tenho cada um fazendo o seu papel, a sua parte, em prol, né, de servir aquela refeição, de ter qualidade no que está sendo servido. Então, é assim, eu tenho partes que fazem suas maneiras, das suas atividades isoladamente, mas em prol de um todo. Se uma dessas partes falha, o todo falha. Né? Então, uma visão sistêmica dentro da gestão é eu pensar num sistema, né? Que todos devem trabalhar, sim, fazendo o seu papel, mas pensando sempre no resultado final, no objetivo. E aí vem essa questão, né? Ó, sem o objetivo não existe sistema. Todo sistema, toda organização, visto lá e por esse lado sistêmico, ele tem que ter um objetivo muito bem definido e todos que trabalham ali têm que trabalhar em prol desse objetivo. Cada um fazendo o seu papel, cada um da sua maneira, né? O seu trabalho, a sua atividade, mas pensando no objetivo final. A realidade, então, né, ó, não é feita de elementos isolados, sem qualquer relação entre si. Né? Para compreender a realidade, é preciso analisar não apenas elementos isolados, mas também as suas inter-relações. Né? Isso é Maximiano que fala, que é um autor aí na área de gestão. Para entender o todo, eu preciso analisar o que cada uma parte faz e as suas inter-relações para com o todo. Né? O que cada um faz em prol de um bem maior, um objetivo a ser conquistado. Aqui é um desenho de uma empresa como um sistema, tá? Então, ó, eu penso aqui, eu, empresa, estou aqui dentro, ó, né, desse círculo aqui. Eu tenho entrada de recursos, que pode ser mão de obra, matéria-prima ou máquina. Eu, dentro da empresa, a entrada, a processamento e a saída, né, de produtos, de bens ou de serviços. Lembra que eu falei no início da aula sobre pressão, né, em empresas ou entidades que exercem pressão no meu negócio? Um sistema, pessoal, ele tem essa pressão, ó, ele tem influências e influencia o ambiente externo. Então, ó, cliente, sociedade, fornecedor, mercado, tecnologia, governo, meio ambiente, mundo. Então, tantas coisas que influenciam o meu negócio, mas que também sofrem influências do meu negócio. Então, uma empresa, ela tem que ser pensada como um sistema que tem suas partes trabalhando aqui no processamento em prol de um bem maior, que são essas saídas, e que sofre influências do ambiente externo, e que também o influenciam, tá? Eu lembro que eu falava em aula também sobre sistemas abertos e fechados, né? Sistemas abertos são esses aqui que eu tô falando para vocês. Sistema aberto é quando ele recebe interferência e influencia também, né, o ambiente externo. Sistema fechado é, exemplo, um relógio. Um relógio tendo a sua bateria, né, ali, carregado, ele vai funcionar. Faça chuva, faça sol, mude governo, tem isolamento social, o que seja. Ele vai funcionar, porque ele é um sistema fechado. Né? Equipamentos, em geral, eletrônicos, eles são sistemas fechados. Tendo eletricidade, ele vai funcionar. Né? Seu equipamento ali dentro estando em perfeita ordem, ele vai funcionar. Não recebe influência externa. Tá? Então, uma organização, como um exemplo, um restaurante, ele é um sistema aberto que sofre influências do ambiente externo e que o influencia também. Né? Característica, então, tem seus processamentos, suas inter-relações para buscar um objetivo único, né? Que é essa saída de recursos. Os sistemas precisam ser administrados, né? Eles não se auto-administram, porque eu preciso definir meta, objetivo, eu preciso controlar, organizar, né? Eu preciso administrar. Um restaurante ele não funciona sozinho. Eu preciso ter os custos, as compras, bons fornecedores, buscar clientes, captar clientes, né? Então, eu preciso administrar. A administração
de um sistema exige conhecimento da inter-relação entre todos os componentes. Então, eu estou falando das partes que trabalham ali em prol de um objetivo maior, né? E as pessoas também, né? Então, quanto a processos e pessoas também. Eu preciso ter essa consciência. Então, assim, aula 1, a gente vai falar de teoria sistêmica e teoria das relações humanas. Mais especificamente, pirâmide Maslow, tá? A terceira. A gente falava sobre burocracia, tá? Burocracia nos remete a muitos procedimentos, muita rigidez, né? Então, ser burocrático é algo rígido e hierárquico, né? Onde eu tenho funções muito bem estabelecidas, eu tenho isso muito claro de que quem manda e quem obedece, né? Então, existe uma hierarquia muito rígida, né? E há muita obediência. Quando eu exerço a burocracia dentro de um negócio, eu faço com que as pessoas me obedeçam, né? Porque eu estou sendo burocrático, eu estou sendo punitivo, né? Então, a hierarquia, ela traz a obediência. Então, eu consigo controlar, né? A rédeas curtas, diriam alguns aí. Eu tenho alta divisão de responsabilidade, regras e padronizações, tá? Então, são poucas pessoas aí que dividem a responsabilidade, né? Então, poucas pessoas têm muita responsabilidade, muitas regras e muitas padronizações. Quando a gente estava falando das regras de vigilância sanitária, ele é algo burocrático, pessoal. Porque são regras, normas que precisam ser seguidas e ponto final, né? Isso é ser burocrático, né? Quando eu trato de lei, de legislação, ela é burocrática, sim, por definição, por necessidade, né? Então, algo que deixa muito claro o que significa burocracia é o que a gente vive, questões das normas e fiscalizações da vigilância. Ela define o que é certo e ela busca o que é certo. Se ela encontrar algo que está fora, né, então você é punido. Isso é burocracia. Então, os aspectos da burocracia incluem a impessoalidade. O que é certo, o que não é certo, né? Não é certo, ponto final. Não tem essa de vamos deixar, vamos relevar porque ele é um bom profissional, porque ele tem outras qualidades. Não, tá errado e ponto. Concentração de meios da administração, né, na mão de poucos tipos de processos, é tudo muito bem definido, né? Nivelamento entre as diferenças sociais e econômicas e execução de um sistema de autoridade que é praticamente indestrutível. Né? Eu tenho muito bem estabelecido quem manda e quem obedece, né? E isso não é, né? Isso é muito difícil de se mudar. Por isso que coloca aqui como indestrutível. 3 fatores principais que favorecem, então, o desenvolvimento da burocracia. O desenvolvimento de uma economia monetária. Né? Quando eu penso no desenvolvimento de uma economia de lucratividade, custos, algo que envolva, né, o monetário, o dinheiro, eu preciso ter burocracia para controle, né? Um controle rígido disso. Crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas. Né? Então, quando eu tenho crescimento, tanto em quantidade como em qualidade, né, isso favorece o desenvolvimento da burocracia, porque eu quero controlar, eu quero ter rigidez para que isso não saia do meu controle, né? Então, favorece então, a burocracia. E a superioridade técnica, né, onde eu sei, eu faço, eu mando, né, eu sou o gestor. Né? Então, essas são questões burocráticas. Características normas, regulamentos, formalidades, tá? Então, formalidades em geral, formalidade das comunicações, então é tudo por editais, formulários, né? Tantas vias, protocolos, então tem muita formalidade. Racionalismo e divisão do trabalho, impessoalidade e hierarquia, que foi o que a gente falou já, padrões, né? Padronização, meritocracia, né? A meritocracia, pessoal, é quando há a promoção de pessoas por mérito ali na sua atuação profissional, né? Só há promoção, então, quando você mostra o seu serviço, tá? Isso é meritocracia.
alta profissionalização e muita previsibilidade, né? Porque eu tenho tudo muito bem regulamentado, tudo, né? Tudo muito racional, impessoal, padronizado, que as coisas ficam mais previsíveis ali dentro da gestão, tá? Eu não digo no mercado de trabalho, no ambiente externo, mas no ambiente interno é tudo muito previsível o que vai acontecer, tá? Então isso é característica aí da burocracia. Tudo bem até aqui, gente? Então, aula 5. Da 3 eu fui para 5. Essa aula a gente falou sobre as características, né, dos tipos de serviço de alimentação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vejam, dá uma repassada, então, no que são restaurantes, quais as características do restaurante. Né? Lembra que a gente falava que restaurante exige uma mão de obra treinada, vários especialistas, porque eu tenho várias atividades ali dentro de um restaurante, né? Eu tenho características que predominantes aí dentro de um restaurante, que são produtos mais in natura, né? Então, o ambiente de um restaurante diferente de um ambiente de um bar. Então, revejam aí essas características. O bar, então, ele tem muitas das vezes o balcão, tem oferecimento de bebidas, aperitivos, né? A comida mais rápida, exige uma mão de obra treinada também. Eu tenho fast food, que é comida rápida, né? Surgiu aí nos Estados Unidos. O foco deles é agilidade, com preço baixo, né? Preço menor do que num restaurante ou num bar. Serviço de catering, que a gente até viu um vídeo, fez uma atividade com ele, né? Ele é mais voltado, então, para servir refeições já prontas, congeladas, onde eu tenho como principal característica a praticidade. E exige uma mão de obra altamente especializada, porque eu tenho muitas características que são só desse tipo de serviço. Hotel, né? Onde eu tenho diversos serviços, né? Muitas das vezes dentro de um hotel eu tenho fast food, eu tenho bar, eu tenho catering, eu tenho tudo dentro de um lugar só, né? Serve de lazer também, cultura. Ô, professora. Variado. Oi. Desculpa interromper um pouco, é o Gerson. Esses Pode falar. slides vai ficar salvo? É assim, esse daqui que eu estou mostrando agora é o que eu coloquei hoje. Tá, é que eu perdi um pouco aqui da explicação. Tá. Não, esse daqui que eu estou falando agora tá lá na aula de hoje. Mas, por Tá exemplo, bom. aqui tá só um resumão. Se tiver, eu procuro. Tranquilo. Aí o que você vai fazer? O que eu quero que vocês façam é isso. Aula 5, eu preciso focar isso daqui. Então, vai lá na aula 5 e se aprofunda nisso. Entendeu? Tá bom. Beleza, só professora. para dar um norte, tá? Tá bom. Então, ó, é isso daqui, tá? As características de cada um deles. Na aula passada, tá? Então, na aula passada a gente falava sobre a gestão dos empreendimentos gastronômicos. É assunto que a gente terminou hoje, tá? É que não cabe amadorismo, precisa de muita atenção, muito planejamento, né? Que foi o conteúdo que a gente falou na aula passada. Conceituação. Vocês lembram que a gente falava na aula passada sobre o conceito do seu negócio? Lembram disso daqui, ó? Importante. Né? Eu defini qual é o conceito, quem é o meu cliente, qual é o meu produto, aonde eu vou fornecer esse produto, né? Qual é o conceito que eu quero para o meu negócio. Né? Eu defini, logo de início do meu negócio, quem eu quero atingir com o quê. Tá? Isso é eu definir a conceituação do meu negócio. Eu falo das funções básicas da administração, né? Que é o planejar, o P, planejar, organizar, dirigir, D, não parece D, mas é, e controlar, PODC. Aqui, pessoal, eu tô lembrando agora, eu não coloquei, mas tem, que a gente falou na aula passada, lembra que a gente falou de uma ferramenta, PDCA? Não tá bonito esse meu D. Mas coloca aqui, ó, se vocês puderem anotar em algum lugar, tem a ferramenta de qualidade, que é o PDCA, né? O ciclo da melhoria contínua, onde no PDCA eu levanto um problema a ser solucionado
e busco soluções, né, através de um ciclo, né, de planejar, do plan, do check action, né, que é o que forma aqui o ciclo PDCA. Planejar, fazer, controlar e agir. Né? Então, levanto um problema dentro do meu restaurante, dentro do meu negócio, planejo, coloco metas, o que eu preciso fazer. Faço, né, o do. Após realizar as ações planejadas, eu faço o controle daquilo, né, e tomo ações. Se é necessário corrigir, eu volto para o planejamento, ou se tá bom, foi excelente, né, eu volto para um planejamento também, para que aquilo tenha melhoria contínua. Sempre pode melhorar, tá, pessoal? Então, da aula passada fica esse conteúdo aqui, esses 4 itens que eu passei para vocês. O que a gente falou na aula de hoje sobre temas também. Deixa eu pegar aqui, peraí. Se vocês puderem anotar, se bem que eu estou gravando, vai ficar aí para vocês, tá? Então, tem uma questão também sobre sistemas. Será que vocês vão entender? Sistema. Então, sistema também. Mas acho que eu já falei que estava na aula passada, né? Na aula 1. Não esquece. Tudo é sistema, tá, gente? E só. Deixa eu ver só. Dúvidas? Anseios? Tudo tranquilo? Pode falar, minha gente. O que eu trouxe, Bom, professora. então, é isso daí. Por enquanto tá hoje tranquilo, estudar para ver, né? Na hora nós vê. Na hora vocês vão descobrir. Mas é isso, gente. Eu costumo já dar um norte para vocês, porque aí vocês focam aí onde eu tô falando e é sucesso. Na aula que vem, né, no dia 20, vou estar aqui na sala para ajudá-los aí no que for necessário. Né? O que tiver ao meu alcance, eu ajudo vocês. Ok? Ok, professora, obrigada. Ok, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Estuda bastante, que vai dar tudo certo, né? A gente vai, assim como vocês estão se adaptando, eu também tô, e a gente vai aprendendo junto aí. Perfeito, Pro. Obrigada. Tchau. Imagina, Larissa. Tchau. Boa noite, professora. Tchau, gente. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Para responder? Tchau. Boa noite, professora. Hoje...